É isso aí, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos com a presença maravilhosa do Altíssimo. Nós estamos agora ao vivo, agora para todo o Brasil e o mundo conectado nessa programação. E eu quero desejar a paz do Senhor para todos. E quero também compartilhar, nesse dia que se chama hoje, uma palavra de Deus que está no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 9, né? No versículo 9 não, vamos abordar primeiro o capítulo 3. Capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, é uma situação que ocorre com Jesus. E diz assim, a partir do versículo 2 do capítulo 9 do Evangelho de João, que diz assim: E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. Queridos, uma palavra que revela uma situação que todo mundo se encontra diante de Deus. Porque às vezes a pessoa quer perguntar, quer saber o porquê da adversidade na vida dela, o porquê daquela situação difícil que ela está enfrentando. E as pessoas, na verdade, sempre estão buscando o porquê das coisas. E nesse momento estava aqui Jesus junto com seus discípulos, aonde veio de uma caminhada, aonde muitos milagres estavam acontecendo, muitas coisas estavam sendo muito novas para os discípulos de Jesus, e eles começaram a entender a dimensão do mundo espiritual, e começou a entender essa questão dessa legalidade, dessas questões que às vezes que a coisa ocorre na vida da pessoa. E muitas vezes nós simplesmente diante dessa situação tomamos uma postura às vezes errada. Errada por quê? Porque a gente está sempre pronto para apontar o porquê está acontecendo isso na vida do meu irmão, ou porque está acontecendo aquele problema na vida da pessoa que de repente congrega junto comigo, ou alguma adversidade está ocorrendo na sua vida e você mesmo pergunta: por quê? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E por que essa adversidade? Por que esse problema? Por que isso está na minha vida? Quem foi que pecou? Eu pequei? Meu pai pecou? Quem pecou para que isso esteja acontecendo comigo? Essas são as situações que ocorrem na vida de muitas pessoas, querendo saber o porquê das situações. E nesse momento estavam os discípulos de Jesus aqui, e estava diante de uma situação, e eles perguntaram: por quê? Quem pecou? Quem pecou para que isso acontecesse? É a pergunta que a gente faz. Por que isso, Senhor? Quem foi que pecou? O que foi que eu fiz para isso estar acontecendo na minha vida? E muitas vezes nós não temos a resposta, porque sempre temos a ideia da tribulação de uma maneira equivocada daquilo que Deus estabeleceu na nossa vida. Nós clamamos a Deus e pedimos: Senhor, em nome de Jesus, nos livra de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos livra, Senhor, desse problema, daquele problema, de outro problema. A gente começa a citar situações como essa. E, na verdade, o que nós encontramos na palavra de Deus, homens que viveram a fé, que viveram as suas vidas realmente pautadas em Deus, como por exemplo Daniel, um homem que foi até a cova dos leões, como Cedraque, Mesaque, Abidnego, que sofreu aquela situação, como o profeta Jeremias e tantos outros homens de Deus, né? E o mais interessante é que Deus, ele não livra aqueles homens da adversidade, mas ele livra aqueles homens na adversidade. E é justamente isso que eu preciso compreender em Deus. Deus, ele está sempre pronto diante das situações em que eu não tenho resposta. Ele tem uma resposta para você. Isso está acontecendo para que se manifeste as obras de Deus na sua vida. Então o Espírito de Deus vem nesta tarde para poder falar com você, para dizer para você que aquilo que você está passando, que aquilo que você está vivendo,
talvez você não tenha uma resposta, talvez você não tenha uma solução, você não sabe o porquê, mas o Senhor está dizendo para você, porque tem situações na sua vida, porque ela existem, ela está acontecendo para que as obras de Deus se manifestem na sua vida. Então, queridos, naquele momento da adversidade, Daniel estava ali para ser lançado da cova dos leões, e Deus livra Daniel dentro da cova dos leões. Deus podia muito bem livrar Daniel, chegar até a cova, mas Deus livra Daniel dentro da cova. Ou seja, dentro do problema, Deus vai te livrar, Deus vai te guardar. Enquanto você está no problema, primeira coisa, você começa a murmurar, você começa a reclamar. Ó Deus, o Senhor não está vendo por que isso está acontecendo na minha vida? E por que essa situação está ocorrendo? E a gente fica naquela agonia, querendo saber de Deus, como os discípulos estavam querendo saber quem pecou para que isso acontecesse. Ninguém pecou, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Meu irmão, você precisa permitir que a obra de Deus se manifeste na sua vida. Então você precisa crer no sobrenatural. A palavra de Deus fala no livro de Romanos, no capítulo 5, dizendo assim: glorificamos, pois mediante a fé temos paz com Deus. Mas não somente isso, glorificamos a Deus em meio às tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz paciência, a paciência, a esperança, a experiência, a esperança. E ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, a qual foi outorgado. Ou seja, Deus, Ele lhe leva a situação de crescimento espiritual. Quando você desfruta da tribulação, entende a natureza da tribulação, entende que as coisas que acontecem na sua vida, elas acontecem para que se manifeste a glória de Deus. E eu preciso crer, e eu preciso viver em Deus nessa convicção, porque aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que são de Deus, eles são guiados por Deus. E vivemos em novidade de vida. E eu preciso crer nesse sobrenatural de Deus. E estabelecer diante de mim, diante do reino das trevas, diante de todas as pessoas que me cercam, e declarar que o Senhor, o meu Redentor, vive, o meu Deus, Ele está diante dessa situação. E Cedraque, Mesaque e Abidnego, Deus também não livrou daquela fornalha, mas Deus livrou dentro da fornalha. Queridos, o que Deus quer falar para você neste momento é que eu preciso tomar posse da promessa de Deus. Deus, Ele é aquele que nos ama. A palavra do Senhor fala algo muito interessante lá em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 6, que diz assim: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita todo filho que recebe. Amém? Então Deus é um Deus que nos corrige em meio à tribulação, em meio às dificuldades. Deus está todo o tempo pronto para manifestar a glória dele, o poder dele na nossa vida. E eu preciso estar pronto para que esta glória, para que este poder de Deus se manifeste na minha vida. E ele fala mais, no versículo 10 de Hebreus capítulo 12, versículo 10, que diz assim: pois ele nos corrige por um pouco de tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ele exercidos, frutos de justiça. Amém? Então Deus, Ele, diante do problema, diante da situação que cerca a sua vida, o que Deus está falando parece muitas vezes um momento de tristeza. Parece um momento de tristeza, mas não é. É um momento de correção, é um momento de disciplina. E como ele fala aqui, olha só que interessante: todavia a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Amém? Motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ele exercidos, frutos
de justiça. Amém? Então Deus, ele quer manifestar os frutos de justiça, o fruto da manifestação do poder dele na sua vida. Mas eu preciso estar com o meu coração crendo, confiante no Senhor. Então, que o Espírito de Deus possa guardar essa mensagem no seu coração. E hoje, você possa entender que o problema que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando, a dificuldade que você está vivendo nesse exato momento, Deus está pronto para manifestar a glória dele. A única coisa que ele quer de você é que saia a adoração dos seus lábios, é que você seja justificado, pois, mediante a fé, e ter paz em Deus, e glorificar a Deus em meio à tribulação que te cerca, porque ele vai manifestar perseverança na sua vida, vai te dar experiência e vai te dar esperança para você suportar e vencer e ser em Cristo mais do que vencedor e conquistar em Deus a promessa que ele tem determinado para a sua vida neste dia. Então, que o nosso bom Deus abençoe a todos e fica com esta palavra e seja fortalecido e cheio da graça do Senhor, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Isso aí, povo de Deus. Nós vamos com mais louvor e daqui a pouquinho voltamos na rádio que toca o seu coração.